Olá, senhores, olá, paz, luz a todos. O vídeo número 116. Subdivisões do umbral. A gente escuta muito falar, né? Quem estuda a espiritualidade, umbral, 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 mas é como as dimensões. É como as várias dimensões, que também tem seus graus. Numa dimensão tem seus graus, suas subdivisões. O umbral tem as subdivisões. Então, vamos então chamar também de dimensão, né? O umbral tem dimensão. Então tem as subdivisões. Tem o Vale dos Suicidas. Tem um outro umbral que tem cavernas. Deixa eu ver, eu fiz pouca anotação, mas... Tem outra que vão os drogados. Espíritos deformados. E além do umbral, né? Então tá aquelas partes que está lá no núcleo da Terra, como já foi dito em outros vídeos, né? Que é o abismo, onde estavam os chefões. No abismo estavam os chefões dos draconianos, que eram 7, que foram resgatados. Já não comandam mais nada, mas tem os outros que substituem, né? Que os aprendizes que aprenderam com eles o lado ruim. Tem tipos de umbral tão terríveis, né? Tão terríveis para quem é sugado para lá, que os amparadores, os que resgatam, eles precisam de autorização do chefão. No lugar que chamam abismo ou inferno, por exemplo, onde há compartimentos divisórias, onde tem aquelas facas, aqueles cortando o espírito, lâminas, em todas as partes, é rodeado, ele não tem como sair dali. Então fica constantemente, corta e nasce de novo, corta e nasce de novo. É para que esse espírito aprenda e saiba o que a vítima dele sofreu quando ele fez esse procedimento, né? Fez essa crueldade. Tem outros que tem o lago, lama, etc, etc. Bom, etc. Tem inúmeras subdivisões, porque é selecionado conforme o crime da pessoa, conforme aquela parte que nós pensamos coisas e fazemos para nós mesmos, a energia negativa, que baixa a nossa frequência e vamos para lá, como mágoa, raiva, etc. Aí já são umbrais mais um pouquinho melhor do que os outros, que é considerado inferno. E é os umbrais que ficam lá onde tem os vulcões, em certas regiões do mar também. Existe até um livro, Eglon e os Seres do Mar, se não me engano esse nome, onde mostra que lá habitam espíritos
também devedores. Alguns desses umbrais tão terríveis que os amparadores têm que usar uma aparelhagem, ou seja, um determinado colar ao redor aqui, né, do seu pescoço, que é o verdadeiro corpo, para que se tornem invisíveis aos olhos dos comandantes desses umbrais, porque senão eles são sugados. E isso é verdadeiro porque uma pessoa que faz viagem astral já aumentou, já o levou e ele foi sugado lá, mas o dele foi, tinha fogo, né? Tinha fogo, chamas, né? Fogo. E ele foi sugado, claro que o mentor o salvou, né? Mas ele sentiu a queimação toda. Porque quando ele foi para lá não foi com esse corpo físico, né? Senão ele morreria. Ele foi com o espiritual, que ele sente, mas não é destruído. Não foi destruído o corpo. Desculpa porque eu tô resfriada. Isso não é meio resfriada, é uma alergia. Porque eu tô com tempo. Acordei muito cedo, eu tô com tempo. Então eu tô fazendo o vídeo assim mesmo, tá? Nesses umbrais onde tem esses seres que, se nós víssemos aqui na terceira dimensão, ficaríamos horrorizados pela aparência, há que ter um tipo de negociação. Por exemplo, eles querem resgatar um determinado espírito, ou simplesmente querem mostrar algum espírito está aprendendo, que já desencarnou e está aprendendo, o que tem que ver para aprender também as coisas. Então, eles têm que negociar com o chefão de lá. Pode ser para trocar uma erva, né? Qualquer coisa. Isso é um exemplo. Pode ser uma erva que eles não tenham ali para usar para eles, para tomar um tipo de chá, alguma coisa. Mas há outras coisas, né? Para negociar que não sei. Mas há outras coisas. É uma troca, né? Deixa eu ver o que é que eu anotei aqui. Então alguns espíritos, eles são direcionados, que já estão prontos para serem resgatados, são direcionados lá as escolas, né? Para as escolas, porque no umbral tem escolas também. Outro tipo de umbral, o umbral menorzinho. Tem escolas, universidades, etc. Depois, quando já aprenderam bastante, quando voltarem a reencarnar, vão esquecer esse aprendizado, mas sempre fica algo que eles se lembrarão na matéria. Então, eles vão para as câmeras, são direcionados para as câmeras de reencarnação. Espiritualidade é uma ciência, senhores. São laboratórios onde tem essas câmeras. Sabe aquele filme Avatar? Aquilo existe também, viu? E o que é que nós somos também? Muitos de nós, que somos multidimensionais, que vivemos em outras dimensões paralelas ou em outros planetas, então
Nós vivemos como um avatar. Está lá a nossa matriz e estamos vivendo em vários lugares. Então, vou dar um exemplo aleatório. Olha só, vou escolher um planeta, vou escolher um planeta. Júpiter, por exemplo, Júpiter. Tem o espírito em Júpiter, né? Aqui fica a matriz. É o espírito que quer conhecer as coisas. Não se lembra mais, ele teve autorização de reencarnar e quer aprender várias coisas. Ou para evoluir mais ainda, ou simplesmente para observar. Então aqui fica a matriz dele. O espírito aqui fica a matriz. Aí ele vem para a Terra. Então ele vai viver agora na terceira dimensão. A matriz está aqui, mas ele está vivendo aqui. Mas ele também vai viver numa dimensão de Marte. Então ele está tendo três vidas ao mesmo tempo. São as tais vidas paralelas, dimensões paralelas, vidas paralelas. Mas essas vidas que estamos tendo, os multidimensionais, essas vidas, elas são a mesma nos lugares? Não. Não. Aqui ele pode ser um professor, aqui ele pode ser um aprendiz, um aluno de alguma coisa, aqui ele pode ser uma pessoa, um chefe de alguma coisa, por exemplo. Exemplos aleatórios, né? Mas é assim que acontece. É como se fossem dimensões e o espírito está vivendo em cada uma delas, porque assim adquire conhecimento ao mesmo tempo e é mais rápido até a evolução da pessoa. Por quê? Mas como isso acontece? Porque o espírito ele se desdobra. Ele se desdobra e volta a se desdobrar. Nos casos em que a pessoa falece, mas ela é tão evoluída que ela consegue, o espírito dela, quando sai do corpo, ele consegue ir lá na casa lá de um parente, ou de um filho, vamos dizer, um pai ou uma mãe, e se apresenta assim. Ele não vai dizer morri, não. Ele vai se apresentar ali, a pessoa vê, tem um impacto, aí daqui a pouco, daqui a algumas horas, até ela sabe que aquela pessoa faleceu. Ou então ela tem um tipo de pressentimento. Tá ruim. Nossa, mas eu tô com uma alergia. Então é assim que funciona. Porque o espírito, ele não morre. Ele pode, às vezes, sofrer uma certa deformação que, ao decorrer das várias reencarnações, ele vai recuperando. Deformação essa que pode ser causada por ele mesmo, devido à baixa frequência, ou causado, por exemplo, uma bomba nuclear, que ele estivesse ali próximo, né? E vai deformar. Assim como deforma a rede magnética da Terra, desta dimensão. Terra é uma dimensão e não um planeta. Para quem ainda não sabe, vou repetir novamente. Estou sendo muito repetitiva nos vídeos porque pessoas pegam os vídeos pela primeira vez no meu canal, então tem que repetir as coisas. Então, nós temos um planeta aqui e a Terra faz parte deste planeta porque é uma dimensão. E tem as outras dimensões. As outras dimensões, raciocina-se. Se a Terra é uma dimensão, está dentro de um planeta. Então é porque Marte, Júpiter, Saturno também é uma dimensão, mas são dimensões muito evoluídas. E dentro deste planeta, vamos dizer os chefões, né?
E, e este planeta faz parte de uma galáxia. E esta galáxia está dentro de outra galáxia. E possivelmente este planeta está dentro de outro planeta. Imaginem, é como se fossem dimensões. Muita gente vai ter dificuldade de entender. Tem que entender bem o que é uma dimensão e entender bem o desdobramento de um espírito e vidas paralelas para entender isso aqui, né? Procure entender a outra parte para entender isso aqui. Veja bem, dimensão da Terra ou de Júpiter dentro de um planeta, e um planeta dentro de outro planeta, ou dentro do planeta, e forma ao mesmo tempo uma galáxia. Mas esta galáxia também está dentro de outra galáxia. E nós temos tudo isso dentro de nós, que isso aí eu não sei explicar, mas diz que a gente tem isso tudo dentro de nós. Isso aqui é um aprendizado já muito adiantado, né? Muito de nível adiantado, mas tem coisa muito mais adiantada. Então vamos lá ver. Aqui a espiritualidade ensina o jardim da infância e o primário. Agora a gente está aprendendo o secundário. Agora, espiritualidade da universidade ou faculdade, aí é só quando a gente evoluir mais. Quando sair desta dimensão para outras dimensões. Então é isso. Agora, as pessoas que ficam muito tempo nos infernos, no abismo, no umbral, é um atraso de vida, né? Um atraso de evolução. Isso aqui parece que lá na plataforma disseram que está no livro de Osmar Barbosa, para quem quiser procurar o livro, Osmar Barbosa. Isso aí tudo é canalização, né? Ele deve ser um médium. Ainda bem que alergia ou resfriado não pega, né, gente? Não pega pelo computador. Mas é isso, senhores. É preciso entender bem umbral. Uma vez eu tentei explicar para uma pessoa que já trabalhou em centro espírita, acho que centro de terreiro, e que ela não fizesse uma determinada coisa que ela fez, me contou. Talvez continue até fazendo. E ela disse simplesmente, não quero saber não. Eu quero mesmo ir para o inferno, não sei o que, puxa vida, ela vai ser sugada, infelizmente. Porque ela tem esse pensamento, coitada. Se os guias dela, não sei se poderão resgatá-la, levar e evitar isso, né? Porque ela trabalhou em centro espírita e ela, vamos dizer, ela tem muita devoção lá, os guias dela. Eu não sei como é que isso funciona quando o médium diz bobagens ou faz bobagens, se ele é resgatado para um lugar em que não seja tão ruim, vamos dizer, um umbral, por exemplo, que não seja tão ruim devido ao que ela fez. Vamos dizer que eles possam colocar ela num outro tipo de umbral mais suavezinho, porque vai ter que responder o que ela fez. Isso aí eu sei o que ela fez, então ela vai ter que responder quer não. Mas pode ser que seja amenizado, né? Seja explicado a ela, né? As coisas primeiro aí. Então a pessoa não pode ter esse tipo de pensamento, caramba, eu quero é isso mesmo. Como as pessoas que ficam fantasiando, eu quero, depois que eu morrer, eu vou me encontrar com os meus familiares. Alguns até pode ser, se tiver a mesma frequência. Mas se teu familiar tiver uma frequência que está no umbral, você vai para lá? Se você estiver com uma frequência melhor, não. Teu marido, teu filho, tua filha, teu tio, teu pai, tua mãe, não. Ou poderão também estar numa dimensão muito superior à que você está atualmente, do que você foi após falecer. Então, a coisa não... É bom nem fantasiar, sabe? É viver o presente e procurar não fazer bobagem,
Procura colocar a frequência bem elevada, cuidar dos chakras, né? Há um exercício pleiadiano para ativar os chakras. Eu fazia e me sentia bem, só que eu não posso fazer mais devido a meus problemas dos joelhos e também articulação aqui da idade, né? Não consigo mais fazer, infelizmente. Você roda o corpo para a direita, conta 33 vezes. Aí, quando você terminar as 33 vezes, você abre um pouco as pernas na altura assim, da largura aqui, né? Pega as duas mãos, junta as mãos, abre, perna, para, né, de rodar, claro, e pronto. Eu aconselho a que a pessoa feche os olhos e espera um pouquinho antes de abrir, porque muita gente vai ficar tonta. Não tonta de cair, mas quando você acaba é possível que você veja tudo rodar na tua frente. Sabe por que esse exercício, o que é que ele vai fazer? Que infelizmente eu não posso mais. Nós temos os chakras, né? Aqui é a coluna. Então nós temos os nossos chakras. Testa, garganta, cardíaco, solar, plexo solar, são 7. Da testa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, são 7. Umbilical, né, abaixo do umbigo, plexo solar, acima do umbigo, e onde está a energia vital, que é o primeiro chakra que tem contato com a terra. Quando você roda, isso aqui são círculos em espiral. Isso aqui vai rodar. Vai rodar. E esse exercício é justamente para dar mais energia aos chakras, para endireitar os chakras. Então, quem puder fazer isso, vai ser ótimo. Isso é um exercício pleiadiano, lá de Pleias, dos seres evoluídos, lá da constelação de Pleiades. E funciona mesmo. Aí eu não sei se esse exercício, por exemplo, eu estou nessa cadeira de rodinha, né? Eu não sei se funciona, se a gente que não pode fazer em pé, por causa do problema, se rodando, né? Vai rodando, contando 33, e dá para levantar até. No final, levantar da cadeira e fazer, né? Eu não sei se funciona. Mas também é um pouco incômodo, porque às vezes não dá para. Às vezes a rodinha da cadeira fica presa, né? Aí a gente não sei de outro. Por exemplo, meditação nos cristais, colocar os cristais nos chakras também funciona um pouco, né? Funciona. Não roda, não faz, mas vai dar bem energia. E dando energia nos chakras, ele certamente vai rodar com mais intensidade. Porque os nossos chakras, eles estão no perispírito. Eles têm que estar bem, têm que estar rodando. E possivelmente o nosso Merkaba individual vai funcionar melhor. Vai rodar com mais intensidade também. Nós temos o Merkaba, né? Todos nós temos. Esse Merkaba também pode ser danificado com esse negócio de bomba nuclear ou atômica. Pessoas que vão implicar aqui de eu estar suando o nariz toda hora, desperta, porque isso é uma coisa natural. Estou precisando, estou limpando o meu nariz. Estou com alergia, quanto mais passa o tempo. Dizem que a pessoa, quando vai ficando com o corpo mais sutilizado, ela vai ficando com problemas, né?
Fala até em alergias. Eu agora é todo dia alergia, alergia. Acordei há pouquinho, tomei meu café, aí começa a espirrar, caramba. Alergia à poeira, muita poeira aqui que entra. Aqui não tem ralo na rua, maravilha, né? Políticos roubando, roubando. Cadê o dinheiro para fazer a obra de botar ralo aqui na rua? Não bota, já foi pedido anos atrás. Então, o que é que acontece? A rua, quando chove, enche. Aí vem com aquela lama toda dos morros, né? Não é que aqui tenha morro onde eu moro, mas vem de longe, lá de longe das comunidades. E, e seca, aí fica aquela poeira. Aí vem o temporal, mais poeira. O varredor, o lixeiro que varre a rua, varre, mas não varre muito bem. Varre metade, deixa metade. Aí tem aquela parte que enlameada, porque as pessoas lavam os seus jardins e tal, e aquilo ele não consegue varrer realmente, né? Tinha que ter uma enxada, alguma coisa para tirar. Então é isso, e entra muita poeira para cá, muita mesmo. E essa poeira tem micróbios, né? É do esgoto que vaza. Aproveito para reclamar, né? Reclamar do governo aqui. Vou reclamar e esclarecer. Esclarecer os governadores, prefeitos, presidentes, cada um na sua função. Quando uma pessoa é encaminhada para ser um presidente da República, um governador, um prefeito, um subprefeito, ou deputado, um senador, um vereador. Bom, a finalidade disso é para as pessoas aprenderem a fazer o bem para os outros, a fazer o bem para a população. E 99% faz bem para o bolso deles. Ou outros já nem tanto fazem bem para o bolso do próprio Estado, do próprio país. Mas não pensam nas pessoas. Não pensam em fazer o bem. Ruas, né? Ruas que dentro de uma cidade que se considera já evoluída, não fazer uma obra não faz para botar um ralo na rua. Aí enche de um lado, enche do outro. Eu, uma vez, para entrar dentro de casa, meu Deus, veio um temporal que a gente não esperava. Eu tive que rodar ruas e ruas para poder andar nessas ruas num lugar estreitinho da calçada, onde a água estava enchendo, mas ali não batia porque era um pouquinho mais alto, para conseguir entrar em casa. E mesmo assim tinha que botar depois o pé dentro daquela água imunda. Tinha que passar álcool, né, quando chegar em casa. Então, os passeios também da rua, diz que pertence à pessoa, é a pessoa que tem que fazer a obra. Quando não deveria ser assim. Passeio da rua geralmente se estraga por causa de árvores que crescem muito, têm raízes muito fortes, que colocam essas árvores na rua erroneamente, quando deveriam colocar, por exemplo, árvores baixinhas, como goiabeira, como acerola, e alimentariam até as pessoas pobres que podiam subir na árvore e tirar, né, para comer as coisas. E outras, né? Aí não, botam umas árvores imensas, que os moradores têm que, lá da prefeitura precisa cortar a árvore, porque isso e aquilo. Precisamos das árvores nas ruas, mas árvores que não cresçam muito, que não estraguem os passeios. Então, as pessoas que têm dificuldade de andar, às vezes caem, se fraturam. E o dono daquele passeio não faz, e às vezes tem dinheiro para fazer, não faz. Né? É um irresponsável, porque você que vê o passeio todo quebrado, ainda tem uma altura assim, que você custa para passar, porque a raiz da árvore, né? E que você não providencia
refazer esse passeio e tirar aquele pedaço da raiz, infelizmente tem que tirar, né? Para poder fazer o passeiozinho direito, você é um irresponsável. E você vai responder lá do outro lado também. Se uma pessoa cair ali, ou duas ou três, ou uma pessoa só, você vai responder lá do outro lado, porque você que foi o culpado por ter deixado ali, naquele estado, porque não quis gastar o dinheiro, porque guardou o dinheiro lá, suas economias, que as economias é para fazer o que é necessário, ou para uma doença, ou para uma necessidade. Isso é uma necessidade. Só porque achou que morrendo levava o dinheiro, como os faraós pensavam. Eu conheço aqui uma casa que tem no bairro que é só atravessar a rua, é o outro bairro. Horrível, horrível. E o cara, aquilo é em frente a uma casa de gente que tem dinheiro, tem 2 carros que a gente vê, tem padrão de vida bom e tá lá. Só resolve se uma pessoa denunciar, né? Se denunciar para a prefeitura, porque tá lá, não faz. Ele mesmo tem dificuldade de entrar no portão pequeno, mas como ele tem carro, ele entra direto de carro, então não se incomoda, ele sai direto com o carro. Mas se ele quiser entrar pelo portão pequeno, ele vai ter que escalar aquele morundu, aquele negócio imenso, né? É assim que são as pessoas, são negligentes, irresponsáveis. Então, por isso, os passeios deveriam ser feitos pela prefeitura, porque deveria ter uma fiscalização, deveria ter sempre um fiscal andando pelas ruas, vendo e informar a prefeitura, na rua tal, em frente ao número tal, está precisando fazer lá o passeio. Era uma coisa rápida, né? Acho eu que seria rápido também, nem sei se seria rápido. Será que ia demorar 2, 3 anos para fazer? Não sei. Aí também, né, não resolve muito, né? Quer ver outro sistema? O responsável para abastecer os hospitais de remédios, ou de médicos, ou de enfermeiros, hospitais estaduais e municipais, e que não providencie isso, vai responder, vai lá para o umbralzinho, vai lá para o umbral. Aqueles também que trabalham lá dentro e que faltam ao serviço, o médico, costuma ter pouca gente, eu não vou hoje não. E aí aquela pessoa morreu porque não tinha atendimento médico. Quantas e quantas vezes eu já fui aí hospital estadual, problema de coluna, problema disso com dor. Não tem médico não. Não tem ortopedista, não tem. Então, se a pessoa precisar de uma cirurgia, não tem. O ortopedista também é cirurgião nem do outro, não tem nada. Vai levar o filho, a criança, não tem. Então, os responsáveis. Porque o cara pode dizer, eu ganho pouco. Então, para que fez concurso? Já sabia que ia ganhar pouco? Para que fez concurso para entrar para o hospital? Vou aproveitar esse vídeo e dizer as verdades aqui, né? As verdades. Vocês todos, médicos e fazem essas coisas, vai tudo. Eu já estou melhorando um pouquinho. Estou melhorando. Vocês todos vão para o umbral e aqueles que trabalham ali. Eu tive uma lesão no joelho e tive que ir para o hospital público porque eu não tinha dinheiro para me consultar. As dores eram horríveis. Eu arrumei 2 lesões no meu joelho por ter escorregado, veja só. Eu não estou sabendo o que eu tenho no joelho, mas as dores de gritar, de chorar de dor. Então tinha uma salinha, tipo sala de espera, uma salinha, mas não tinha banco nem nada. No corredor estamos os doentes, esperando a vez.
E lá tem uma salinha que você entra naquela salinha e vai para a porta onde está o médico. Os que estão ali sentados, que não estavam, por exemplo, na situação que eu estava, e de outros que até estavam engessados lá, que foram consultar, não foram capazes de oferecer. E eu não era idosa não, tá? Eu não era idosa. Não foram capazes de oferecer. E eu não aguentava de dor, eu não aguentava mais. Então o que é que eu fiz? Entrei naquela salinha e me encostei assim, me encostei na mesa, né? Na mesa, assim, para me apoiar, que era para que esse joelho não ficasse, o meu corpo não ficasse fazendo peso, para diminuir um pouquinho a dor. Mas uma pessoa tinha me acompanhado lá. A mulher, quando me viu ali, destituída de compaixão, de amor ao próximo, me expulsou de lá. E eu disse, não vou sair daqui porque eu não estou aguentando, eu tenho que ficar apoiada aqui. Eu lutando blá 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 com a mulher, eu não vou sair. Aí a que tinha me acompanhado estava do lado de fora. Aí não sei o que ela falou, não sei se foi ela que pediu ou então alguém saiu para eu sentar. Então, essa pessoa que fez isso comigo, ela vai responder e a coitada não sabe não faz nem ideia o que ela vai passar. Tudo que se faz. A má vontade, enfim. Então, senhores, as pessoas que fazem o bem, geralmente elas nem pensam que estão fazendo bem. Elas fazem com vontade, né? Ajuda. Agora, a pessoa que me acompanhou, essa teve créditos, né? Lá na espiritualidade. Ela não precisa ser espírita para ter créditos na espiritualidade. Ela pode ser católica, evangélica, não interessa. Mas ela vai ter créditos. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de caridade, de coração, né, sem ter vontade de fazer, elas não têm interesse nem de ganhar nada, elas veem a pessoa assim, elas estão somatizando benfeitorias para elas próprias, para lugares melhores. Talvez até vá para uma escola espiritual, já que ela faz esse bem, mas não sabe de nada, não sabe que vai ter um lugar melhor futuramente, não sabe que existe o lado ruim, então ela vai aprender um pouco, saber das coisas, para depois reencarnar, ou ter a chance, quem sabe, de ir já para uma dimensão melhor do que esta terceira. E que esta terceira dimensão, né? Então, senhores, todas as pessoas que estão, de alguma maneira, colaborando ou trabalhando em lugares onde fazem maldade, então, elas, vamos dizer, como se diz vulgarmente, pagarão após o falecimento. Os matadores. O dono do matadouro não quer nem saber como é morto ou manda matar daquela maneira. O cara que fez aquilo também vai pagar. Outros empregados que façam outras funções lá dentro também vão pagar com menos intensidade, mas eles sabem que aquilo é um lugar de horrores e continuam trabalhando, então vai pagar também. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Essas pessoas que colocam os animais jogam dentro do mesmo caminhão do lixo que vai triturar o animal vivo, né? Eles estão ferrados também. E uma revelação que eu vou fazer também, que isso foi o ser que baixou lá na Casa Espírita, que eu não fazia ideia. As subdivisões do umbral, tem uma
que é um umbral que não é assim muito ruim. Vamos dizer que seja um umbral até mais leve. Aqui tem as crianças. As crianças também vão para o umbral. Crianças que cometem crimes, crianças que são drogadas, crianças que matam, etc. Vão para lá. E lá tem escolas para ensinar as crianças. Lembrei, né? Não lembrei antes, mas estou lembrando agora. Então, para quem acha que crianças são anjinhos, não é bem assim. Algumas são anjinhos, mas outras não. Outras já vêm com essa índole ruim, né? Porque são espíritos que não evoluíram. São ainda crianças, e já em crianças, são tão ruins que já em crianças elas são atraídas para esses locais, ou nascem em locais ruins, ou se não nascem em locais ruins, podem nascer em famílias boas, mas são, como tem a índole já, o espírito já foi muito ruim, então são atraídos. Por exemplo, um drogado, quando ele chega, ele é preparado para reencarnar, ele já passou por ensinamentos, passou por várias etapas lá, né? Depois de ter ficado muito tempo no umbral. Mas ele aí nasce, é criança, tá? Mas ele pode ser ainda, que tem restícios no espírito, ele pode ser atraído ainda para usar a droga. Não quer dizer que ele vai ficar curado, não, do tratamento que ele teve espiritual. Ele pode se atrair de novo, porque ainda tem sabe? Tem uma lembrança, alguma coisa, então ele pode ser atraído de novo. Tá? Por isso que Jesus Cristo disse: vigiai, vigiai, vigiai. Vigiai todo momento, toda hora. Pessoas não acreditam em certas coisas e depois se ferra, né? Depois, as consequências, e não adianta. Você se arrependeu na hora H, na hora que você está morrendo, você se arrependeu, por exemplo, que roubou a herança de alguém. Um ótimo exemplo. Você se arrependeu naquela hora, não vai adiantar nada. Naquela hora, porque você não se arrependeu antes, chegou perto da pessoa e disse: olha, perdão, eu fiz isso e aquilo, agora vou te devolver, eu vou devolver a tua parte. Aí sim, aí você não iria para um lugar ruim. Mas naquele momento, que muita gente se arrepende no momento da morte, não adianta nada. Não adiantou nada. Você vai lá para onde tem que ir. Você já criou, você é co-criador, todos nós somos co-criadores, então você já criou a tua sentença. A tua sentença após a morte. Nós somos os nossos próprios juízes após a morte. Nós sentenciamos a nossa própria sentença do que vamos passar após o falecimento. Ou bem ou mal. Livre-arbítrio, mas as consequências vêm, sejam elas boas ou ruins, elas vêm. Praticam bem, vem a consequência boa. Praticam mal, consequência mal. As prisões espirituais. E depois as prisões materiais e corpos primitivos. A idade da pedra, né? Toda a terceira dimensão, em qualquer planeta, terceira dimensão, ela será sempre material e sempre de provas e expiações. E será também uma escola, né? Um aprendizado. Uma escola é um aprendizado. Em todos os planetas primitivos, que há dimensões de terceira dimensão, como aqui na Terra, que é a terceira dimensão, haverá sempre igualdade entre elas. Haverá ensinamentos, vamos dizer, espirituais. Haverá seres
sempre haverá seres do mal, que é justamente para aquelas pessoas que baixarem a frequência, para que elas aprendam através do mal a sair do mal, vamos dizer, a se voltar para a luz. Mas, como elas têm muita afinidade com o mal, elas ficam no mal, ficam nas trevas. Haverá sempre isso na terceira dimensão. Então, as pessoas têm que procurar também, na espiritualidade, ser mais realistas, não ficar fantasiando, e na parte de extraterrestre também não ficar fantasiando, porque os extraterrestres já foram como a gente, já foram de terceira dimensão. Aí vão evoluindo também. Extraterrestre, qual é a diferença entre terráqueos e extraterrestres? Nenhuma. Ele está lá no planeta dele, ele está, por exemplo, em Júpiter. Aí aparece alguém lá numa nave, daqui da Terra, por exemplo, isso é um exemplo, daqui da Terra, ou de outro lugar, outro planeta. E ele pode dizer, tem um extraterrestre ali. Na língua deles, né? Eles são chamados por nós de extraterrestres ou ETs, porque não são da Terra, são de outro lugar. Só isso, mas eles são iguais. Tem corpos diferentes, alguns sim. Mas são seres como a gente. São espíritos como a gente. Eles todos são espíritos. Extraterrestres são espíritos, de outros corpos diferentes do que os terráqueos e outros semelhantes a nós. Então, falei algumas coisas, até talvez repetitiva, mas para os novatos que estão se interessando pela primeira vez em saber das coisas, certo? Bom, senhores, só isso por enquanto. Então vamos ao estudo, vamos estudar esse vídeo. É como se fosse um livro, né? É um estudo para vocês. Tudo de bom, paz e luz. Tchau, tchau.